Boa noite. Polícia Federal faz operação no Pará contra suspeitos de ameaçar de morte o presidente Lula. Ex-ajudante de ordens Mauro Cid tentou vender relógio de luxo que Jair Bolsonaro ganhou de sauditas em viagem oficial. Negociação estaria em R$300 mil. E você vai ver também. Chefe do PCC, Marcola é levado para fazer exames em hospital no Distrito Federal. Escolta foi feita por mais de 100 policiais. No Maranhão, o vereador provoca tumulto ao jogar milhares de reais pela janela. Ele acusa o prefeito de Cândido Mendes de ter pagado para ele renunciar ao cargo. O risco das dietas milagrosas. Influenciadora morre depois de pregar alimentação à base de sucos. Especialistas alertam para o perigo de regime sem orientação. Nós começamos a edição desta sexta-feira com atualizações da Operação Escudo, que, aliás, dominou toda a semana, né, com muita notícia e repercussão, aquela operação da Polícia Militar de São Paulo na Baixada Santista. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus a uma mulher presa durante a ação. Ao vivo, o repórter David Diogo tem mais detalhes e também os números atualizados, que são números hiperbólicos. Eles vão crescendo, cada dia a gente atualiza esses números de mortes, flagrantes, prisões, armas e drogas apreendidas. Só crescem. David, boa noite. Infelizmente, né, Amanda? Boa noite a você, ao Augusto e a todos que nos acompanham. Pois é, a prisão preventiva da suspeita, ela foi convertida em domiciliar. A defesa alegou que ela é mãe, né, e tem aí uma criança de 6 anos de idade na qual sustenta. É primária e de bons antecedentes e que o suposto crime cometido por ela não foi violento. Em Guarujá, um jovem de 21 anos foi preso por associação criminosa. Ele publicou um vídeo nas redes sociais cantando uma música com letra que ironizava a morte do soldado da Rota Patrick Bastos Reis. O crime deu início à operação que chegou ao 8º dia. Até agora, 128 pessoas foram presas pelas polícias civil e militar. 16 suspeitos morreram em confrontos com a polícia. 4 adolescentes, 37 armas e 476 quilos de drogas foram apreendidos. A Secretaria de Segurança Pública reforçou o efetivo em Caraguatatuba, que fica no litoral norte do estado. Os agentes buscam pelos suspeitos de atacarem 2 militares. A viatura policial chegou a ser atingida. Hoje, diversas instituições, entre elas o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP, e o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, além de autoridades políticas, divulgaram uma nota conjunta para pedir o fim imediato da Operação Escudo. Conforme a nota, eles acreditam que a ação, da forma como está sendo realizada, além de produzir resultados violentos, é desprovida de inteligência investigativa e técnica policial. Augusto. Obrigado, David. Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola, apontado como chefe da facção criminosa PCC, movimentou um grande contingente de policiais no Distrito Federal. O criminoso, que precisou fazer exames em um hospital, saiu de helicóptero e foi escoltado por 100 agentes. A movimentação chamou a atenção da vizinhança da unidade hospitalar. Marcola voltou à Penitenciária Federal de Brasília em janeiro deste ano, por autorização do Ministério da Justiça, para evitar um suposto plano de fuga ou resgate. Ele estava no presídio de Porto Velho, em Rondônia. Uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriu mandados de busca e apreensão contra o ex-bombeiro Maxwell Simões, acusado de envolvimento na morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Era madrugada quando agentes saíram para cumprir 7 mandados de busca e apreensão. Um dos endereços era neste galpão no Lins de Vasconcelos, zona norte do Rio de Janeiro, onde funcionaria uma central clandestina de TV a cabo, operada pelo ex-bombeiro Maxwell Simões, o Suel. Ele está preso desde o último dia 24 por suspeita de envolvimento nos assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A denúncia partiu da delação premiada de um dos acusados do crime, o ex-policial Elcio Queiroz. Ele contou que Suel dividia a exploração da atividade com outro acusado do crime, o também ex-policial Rony Lessa. Ele tinha uma sociedade, uma pessoa em gatonete. Isso dava uma renda para ele mensal e máquinas caça-níqueis.
Quem que era a sociedade no Gatonete? O Gatonete era com o Maxwell. Os agentes também estiveram na casa de Suel, que está detido no presídio da Papuda, em Brasília. Eles apreenderam o carro da esposa do ex-bombeiro e um caderno de anotações da filha do casal. Aline Siqueira foi levada para a Superintendência da Polícia Federal para prestar depoimento. Mas, segundo a advogada, o pedido foi da própria defesa. Ela também negou que a mulher atue como laranja dos negócios de Suel. Toda a vida financeira da Aline vai ser justificada, vai ser apresentada, vai ser esclarecida. Inclusive já começou a ser esclarecida hoje. E te dizer que laranja não. De acordo com as investigações, o patrimônio de Suel é incompatível com a renda que ele tem. O padrão de moradia do ex-bombeiro chamou a atenção dos investigadores, já que ele mora em uma mansão de 3 andares em um condomínio de luxo na zona oeste da cidade. Suel foi preso no dia 24 de julho em casa. Em 2020, ele já havia sido detido em outra operação por atrapalhar as investigações dos assassinatos de Marielle Anderson. Na delação de Elcio Queiroz, o ex-bombeiro foi apontado como responsável por vigiar os passos de Marielle antes do crime. O delator afirmou que Suel também participaria da emboscada, mas acabou trocado pelo próprio Elcio antes da ação. 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra 2 empresários em Minas Gerais. A suspeita é que os investigados, que são irmãos, tenham sonegado mais de 100 milhões de reais em impostos. Policiais e agentes da Receita recolheram documentos, celulares e computadores em 2 condomínios de luxo e no escritório de uma empresa que funciona dentro da Ceasa, da capital mineira. 80 mil reais em dinheiro, notas promissórias e diversos cheques foram apreendidos. Uma arma também foi encontrada. Um dos envolvidos foi preso. Ele e o irmão são investigados por suspeita de sonegar 116 milhões de reais em impostos municipais, estaduais e federais. Primeiro era cometido delitos, principalmente no estilo de usura, né, que é o que a gente conhece como agiotagem. Eram cobrados juros altíssimos e aí a partir desses juros se somava uma quantia muito grande de dinheiro e esse dinheiro era lavado com empresas de fachadas. De acordo com a polícia, os suspeitos são proprietários de uma factoring, que troca cheques por dinheiro, descontando uma parte do valor como pagamento. A atividade não é ilegal, mas foi comprovado que os impostos não eram recolhidos corretamente. Os 2 já foram condenados pela Justiça Federal pelo mesmo crime. Eles podem responder por agiotagem e lavagem de dinheiro. A pena pode chegar a 12 anos de prisão. 3 pessoas morreram e 8 ficaram feridas em um acidente entre uma van e um caminhão na BR-470 no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Segundo o motorista da carreta, ele foi surpreendido em uma curva pelo condutor da van, que estava na contramão da via. Os veículos bateram de frente. Segundo o Departamento de Trânsito e Transportes, o DENIT, o trecho passa por obras de duplicação, mas conta com sinalização. A Polícia Rodoviária Federal informou que as causas do acidente estão sendo investigadas. A rodovia precisou ser parcialmente interditada durante o resgate das vítimas. E em Rio Branco, um acidente na BR-364 deixou 5 mortos e 3 feridos. 8 pessoas estavam no carro pequeno. Entre as vítimas, 3 eram da mesma família. Segundo a Polícia Rodoviária, o veículo branco bateu em um caminhão que estava saindo de um estacionamento. O motorista que dirigiu o caminhão não se machucou. Os feridos foram levados para hospitais próximos. A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão no Pará contra 2 suspeitos que ameaçaram o presidente da República. Em Belém, o alvo foi um homem que divulgou nas redes sociais imagens ameaçadoras de ataques ao presidente Lula. O suspeito é vigilante e tem porte de arma de fogo. A polícia agiu para evitar a possibilidade de um atentado. Já em Santarém, policiais federais também cumpriram 2 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a outro homem preso ontem. Esse suspeito, Arilson Strapasson, fez ameaças ao presidente Lula enquanto comprava bebidas na última quarta. Uma pessoa ouviu o homem falar que daria um tiro na barriga do presidente e perguntar se alguém sabia onde Lula se hospedaria na cidade. Uma testemunha fez a denúncia, que deu início às investigações.
De acordo com a polícia, Arilson confessou que participou dos atos de 8 de janeiro e invadiu o Salão Verde da Câmara dos Deputados. Ele também disse que participou das manifestações no Batalhão de Santarém e financiou diariamente com R$1.000 por 60 dias ininterruptos a manifestação. Com Arilson, os policiais encontraram um comprovante de compra e venda de um imóvel na região no valor de R$2,5 milhões. Ele contou que é fazendeiro e já trabalhou como garimpeiro. Lula afirmou que se tivesse medo de ameaças, não era presidente da República. Ele participou em Parintins, no Amazonas, do lançamento do programa Luz para Todos. O foco do programa na região são as populações indígenas e ribeirinhas, além de comunidades rurais isoladas. Segundo o IBGE, a Amazônia Legal, que inclui toda a área amazônica que pertence ao Brasil, tem o maior percentual de domicílios sem acesso à energia elétrica do país. No estado do Amazonas, nós vamos fazer energia para 150 mil pessoas que ainda não têm energia. No outro governo, nós fizemos energia para 16 milhões de pessoas. Só é contra o Luz para Todos quem não sabe o que é trabalhar com candeeiro. Até 2026, a meta é atender 500 mil famílias. Durante a cerimônia, o presidente Lula também assinou um decreto que autoriza a importação de energia elétrica de países vizinhos. A medida vai permitir que o Brasil volte a comprar energia da Venezuela. No discurso, Lula afirmou que o governo vai combater as atividades de exploração ilegal na região. E nós vamos fazer o que precisa ser feito. Nós não aceitaremos e não admitiremos garimpo ilegal em terra pública. Nós não aceitaremos madeireiro ilegal. Durante o evento, o presidente também comentou a prisão de um homem suspeito de ameaçar atacá-lo no Pará. Vocês vão ler a notícia hoje. Vocês vão ter notícia de que a Polícia Federal prendeu um cidadão em Santarém que disse que ia me matar hoje, quando eu chegasse lá. Ele está preso. Há boatos de que em Belém também tem um cidadão que disse que ia matar. Se eu tivesse medo, eu não tinha nascido. Se eu tivesse medo, eu não era presidente da República. Eu aprendi com a minha mãe a não ter medo de cara feia. Cachorro que late não morde. Na semana que vem, Lula e representantes de 15 países vão se reunir no Pará para participar da Cúpula da Amazônia. O evento vai debater desmatamento ilegal, combate ao crime organizado e financiamento externo para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. A ministra Marina Silva anunciou hoje em Belém a retomada do Bolsa Verde, que vai contemplar quase 30 mil famílias que vivem em áreas de conservação ambiental. O acordo foi assinado entre os Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, do Desenvolvimento Social e do Desenvolvimento Agrário. A cooperação interministerial vai possibilitar a retomada do programa Bolsa Verde, extinto no governo Michel Temer e que fazia pagamentos a famílias em áreas de reserva extrativista e comunidades tradicionais da Amazônia, como forma de estimular a preservação da floresta e promover a regeneração de áreas degradadas. A ministra disse que durante o processo de transição do novo governo já havia sido solicitada a ampliação de recursos para comunidades tradicionais. Conseguimos cerca de 200 milhões para um programa chamado Bolsa Verde, que é um pagamento pelo serviço ambiental que as comunidades tradicionais prestam para proteger a Amazônia. O Bolsa Verde consiste num recurso de R$ 600 a cada 3 meses para as famílias que vivem dentro das reservas extrativistas, dos assentamentos extrativistas e outras modalidades de assentamento especial. A CPI de 8 de janeiro investiga se Mauro Cid tentou vender um relógio de luxo. O acessório é um dos presentes que Jair Bolsonaro ganhou em viagem oficial à Arábia Saudita.
Ao vivo, o repórter Igor Damasceno traz as informações para a gente desse caso. Boa noite para você, Igor. Vou deixar para você nos contar o valor dessa joia. Boa noite, Augusto e Amanda. Boa noite também a quem acompanha o Rede TV News. Segundo os documentos analisados pela CPMI, Mauro Cid teria oferecido o relógio modelo Rolex no valor de R$300 mil. Os indícios estão em e-mails trocados entre Mauro Cid e uma suposta intermediária da venda. As conversas já estão sendo analisadas pelos parlamentares, membros da comissão. Nas mensagens, essa mulher demonstra interesse pelo objeto e pede um certificado de garantia. Ela também pergunta por qual valor ele venderia o relógio. Mauro Cid responde que não tem certificado, já que é um presente recebido durante uma viagem oficial, mas que tem um selo verde, o que comprovaria a originalidade da peça. Em seguida, ele fala de valores, pede algo em torno de $60 mil, o equivalente a R$300 mil na cotação atual. O relógio faz parte de um kit que acompanha um anel, uma caneta e um rosário islâmico. Os itens de luxo foram dados pelo governo saudita em outubro de 2019 e foram incorporados ao acervo pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro de forma irregular. Todos esses itens foram devolvidos em abril deste ano após uma investigação da Polícia Federal e vão ser incorporados ao acervo do Palácio do Planalto. Essas mensagens entre a intermediária e Mauro Cid teriam sido trocadas no dia 6 de junho de 2022. Agora, os membros da CPMI analisam se Mauro Cid quis vender o relógio e entregar o dinheiro da venda de forma irregular ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nem a defesa de Cid, nem a defesa do ex-presidente se manifestaram até o momento. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor. A pesquisa anual de comércio divulgada hoje pelo IBGE aponta que o número de trabalhadores do comércio cresceu no Brasil em 2021 se comparado a 2020, no período da pandemia. Esta loja no centro de São Paulo tem 3 filiais na capital e está abrindo mais uma no interior. Em 2020, a empresa tinha 80 funcionários. Em 2021, já eram 120. Hoje são 150. Mas a sobrevivência na pandemia foi muito difícil. 2020 abriu muito pouco as lojas, né? A gente ficou muito mais focado no digital, no online, no e-commerce, só com uma equipe interna e não era porta aberta. Uma pesquisa do IBGE mostra a evolução do emprego nos anos da pandemia. O levantamento registra um aumento de 3,2% na contratação de trabalhadores em 2021 em relação a 2020. Por outro lado, o comércio perdeu mais de 50 mil empresas desde o período da pandemia. Em 2021, foram gerados mais de 10 milhões de empregos, 7,4 milhões no varejo, quase 2 milhões no atacado e pouco mais de 800 mil no setor de veículos, peças e motocicletas. O setor de vestuários, que inclui tecidos, teve um incremento nas contratações de 1,5% em 2021, comparando com 2020. Mas foram 160 mil empregos a menos se forem comparados com 2019, último ano antes da pandemia. 2019 era outro mundo, né? O consumo tinha uma outra dinâmica justamente por conta aí dessa explosão do comércio eletrônico a partir da pandemia. Por exemplo, se a gente comparar o peso das vendas na internet em 2019 com 2021, a gente vê que praticamente dobrou a importância, a geração de faturamento, de receita através da internet. A retomada continua difícil para muitas empresas. Essa rede de lojas tinha 1.000 colaboradores antes da pandemia. Hoje tem 600. Eles querem contratar, mas não conseguem. Quando veio a pandemia, muitas pessoas que eram de outras regiões, elas acabaram voltando para o seu local de origem, para o seu estado de origem. Então, hoje, eu ainda estou com dificuldade de fazer recontratação de mão de obra. O ano de 2021 foi marcado por um processo de retomada do varejo depois da maior crise pela qual não só o varejo, o comércio,
os setores, de um modo geral, passaram nas últimas décadas. Termina amanhã o prazo para o trabalhador sacar o dinheiro esquecido referente ao PIS/PASEP. Tem direito aos valores quem teve a carteira assinada entre os anos de 1971 e 1988, tanto na iniciativa privada quanto no setor público, e não realizou o saque do abono. O trabalhador pode consultar se existe saldo disponível no aplicativo do FGTS. Caso não seja sacado, o valor será transferido para o Tesouro Nacional. E os interessados ainda poderão fazer uma nova solicitação de retirada em até 5 anos. De acordo com a Caixa, mais de 10 milhões de pessoas têm valores a receber. O setor automobilístico comemora o sucesso nas vendas de veículos novos. Julho foi o melhor mês do ano até agora, reflexo do programa de incentivo do governo federal para a compra de carro zero. O volume de vendas nas concessionárias de todo o país foi de 275.711 carros, 20% a mais que no mês de junho. Os números foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. A gente estava com estoque alto, eu acho que a gente conseguiu minimizar isso, tá certo? Os estoques hoje diminuíram bastante, então eu diria que foi bom para o setor. Efetivamente o que aconteceu no mês de julho. Segundo a FenaBrave, o principal motivo para o aquecimento nas vendas foi o programa do governo federal para a compra de carro zero. O incentivo começou em junho, mas os reflexos foram mais expressivos em julho, quando a maior parte dos negócios foi contabilizada pelas montadoras. O plano do governo envolveu a liberação de quase 2 bilhões de reais em créditos para descontos de R$2.000 a R$8.000. 800 milhões foram para carros e 1 bilhão para ônibus, vans e caminhões. O incentivo para os veículos leves se esgotou. Para os pesados, ainda há dinheiro disponível. Você diminuir estoque, você aumentar vendas, você fazer girar um pouco o setor, isso foi positivo, mas a grande crítica é que você não tem a continuidade, nem dá para ter, né, tendo em vista, de fato, as condições fiscais no Brasil. No acumulado do ano, foram vendidos mais de 1.200.000 carros, 11% a mais que no período de janeiro a julho de 2022. O setor está animado também com a queda da taxa de juros, que passou de 13,75% ao ano para 13,25% na última quarta-feira. Com a Selic menor, os financiamentos ficam mais baratos. Vamos pensar que o consumidor brasileiro, ele associa muito o valor da prestação, que é aquilo que ele pode pagar. Então, se você reduz juros, se o banco diminui spread, se a prestação diminui, você começa a sinalizar uma melhoria efetiva no potencial de vendas. A Petrobras registrou lucro líquido de 28,782 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano, 47% a menos que no mesmo período do ano passado. O principal motivo foi o recuo do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Esse é o primeiro resultado da estatal após o anúncio da nova política de preços. A Petrobras não obedece mais à paridade internacional, que reajustava o valor dos combustíveis com base nas variações do dólar e da cotação do petróleo no exterior. O edifício Prestes Maia, na região central da cidade de São Paulo, já abrigou a maior ocupação vertical do Brasil. Hoje está sendo reformado para receber moradias populares. Cerca de 287 famílias serão beneficiadas. Com 22 andares e um anexo com mais 9 pisos, o edifício Prestes Maia, situado a poucos metros da Estação da Luz, no centro de São Paulo, é o primeiro imóvel onde a Prefeitura de São Paulo está utilizando a técnica de retrofit. É assim que arquitetos e urbanistas chamam quando se reforma um prédio antigo sem descaracterizá-lo, dando a ele um novo uso. Um desafio legal foi também conseguir adequar as unidades à estrutura antiga do prédio, né? Foi feito alguns estudos, a estrutura do prédio está 100% coesa, está boa pra caramba. Aí foi só adequar conforme a configuração estrutural do prédio mesmo. O edifício funcionou como sede da Companhia Nacional de Tecidos em 1960. 20 anos depois, foi abandonado e de lá para cá passou a ser ocupado por sem-tetos. Nele viviam quase 500 famílias coordenadas pela Frente de Luta por Moradia.
Encaminhamos lá atrás, há 22 anos atrás, uma proposta para o governo municipal, apresentamos a demanda e com muita demora, a família com necessidade de morar, algumas já tinham sido até despejadas e ir para a rua. A gente passou a fazer a ocupação desse imóvel, a dar vida a esse imóvel e trazer ele para a pauta, de moradia. A construção original era de lajes, sem divisórias, mas quem ocupava o prédio construiu paredes para dividir as moradias. Tudo foi derrubado quando o local foi desapropriado pela Prefeitura em 2014 e repassado à Companhia Metropolitana de Habitação para ser reformado. Parte interna dos dois prédios, parte alvenaria, parte fechamento de apartamentos, está praticamente concluída. Vamos agora vir com os acabamentos, que seria pintura, gesso, forros. Depois da obra, o prédio terá 287 unidades habitacionais. Serão apartamentos de 1 ou 2 dormitórios ou kitnets, como esta aqui onde nós estamos. A metragem varia de 30 a 48 metros quadrados. E tudo deve estar pronto até julho de 2024. Todo o processo é acompanhado de perto pela Frente de Luta por Moradia, que é o movimento que coordena todo o trabalho junto à construtora. Cada apartamento que fica pronto renova com ele a esperança de quem tanto sonhou com este momento. E é uma emoção que não cabe no nosso peito, sabe? Porque foi feito com a luta, desde do primeiro momento que a gente fez a ocupação, a gente pensava naquelas famílias. Estamos no caminho certo para a transformação para uma cidade melhor, inclusiva, e que agrega todas as famílias. A morte de uma influenciadora que vivia à base de alimentos naturais acendeu um alerta para o perigo das chamadas dietas milagrosas. Pois é, a rotina alimentar era compartilhada nas redes sociais para milhares de seguidores. Pratos coloridos, frutas exóticas. Era assim que Zana Sansonova, conhecida como Zana Dart, se alimentava. A influencer russa não bebia água, apenas sucos. Toda essa dieta restritiva era ensinada aos seguidores. Só que a rotina alimentar ganhou destaque após a morte da mulher de 39 anos. Apesar da causa não ter sido divulgada, amigos próximos relataram que Zana sofria de inanição. A hidratação, ela não é substituída de água por outros líquidos. Isso não existe. Sucos, chás, eles têm outros nutrientes na composição. Sem água a gente não consegue viver. A gente entra no grau de desidratação severa do nosso corpo e a gente pode ter o mal súbito, pode ocasionar problemas renais. Especialistas pedem atenção às chamadas dietas da moda, que estão espalhadas pelas plataformas digitais. Devido à restrição severa, muitas vezes quadros de constipação ou quadros de desidratação severa, quadros de diarreia, em alguns casos que a pessoa não se dê com a restrição tão privativa e quando ela vai comer ela passa mal muitas vezes, Ao seguir a dieta encontrada na internet, a pessoa pode até emagrecer, mas por vezes é aquela perda de peso que não se sustenta. O famoso efeito sanfona. É o que aconteceu com a Camila. Conta, Camila, como foi com você? Isso, há 4 anos atrás eu estava pesando 113 quilos e eu fui procurar ajuda na internet com essas receitas loucas, Emagreci, fiquei anêmica, fiquei com 55 quilos, porém depois voltei ao peso, acho que o triplo do que eu estava antes. Depois de uma anemia e muita frustração, Camila conseguiu o resultado que esperava ao procurar orientação profissional e deixar de lado o sedentarismo. E eu não passo fome, não. Eu como realmente direitinho, como a quantidade certa. Porque pessoas acham que nutricionista tem mania de, vai passar fome. Não. Ele passa realmente o que você quer. Se eu quero emagrecer, se eu quero ganhar massa, ele passa o que você está precisando. São protocolos de acordo com exames de avaliação física do percentual de gordura, da massa muscular. E a gente também avalia os exames laboratoriais, que são os exames de sangue junto com a supervisão médica. E uma pessoa que não tem esse conhecimento, não tem a formação do bacharelado em nutrição, ela não vai ter nada de orientações a dar, a não ser falar de forma básica dos alimentos. Nada substitui acompanhamento médico, A gente não dá para seguir influenciador na internet que não sabe, não tem a formação para passar uma instrução de uma dieta, por exemplo.
para os outros. Bom, preste atenção nessa notícia porque deve entrar para o anedotário político nacional. Um vereador da cidade de Cândido Mendes, no interior do Maranhão, provocou um verdadeiro fuzuê ao jogar dinheiro pela janela da Câmara de Vereadores. Durante a sessão, o parlamentar afirmou que recebeu quase R$300 mil do prefeito como suborno para renunciar ao cargo. As imagens mostram o vereador Sababá Filho, do PCdoB, fazendo um discurso durante a sessão na Câmara de Vereadores. Eu não vou renunciar. Sababá mostra a mochila com cerca de R$300 mil. Segundo ele, o valor foi dado pelo prefeito Facinho Rocha, do PL, para que ele deixasse o cargo. O vereador rasga a carta de renúncia, diz que não sai, mas afirmou que teme pela própria vida. O vereador fala que o dinheiro deve voltar para o povo. Pega as notas na mochila e joga pela janela. A população vai à loucura. Após o tumulto, o vereador registrou um boletim de ocorrência e gravou um vídeo explicando que está bem. Estou nesse momento na delegacia registrando o boletim de ocorrência dos fatos. Quero dizer que o prefeito, sim, através de seus interlocutores, me procuraram, me oferecendo R$300 mil para que eu renunciasse ao mandato, para que o suplente seu, que é Sivaldo, o meu suplente é Sivaldo, assumisse que é aliado do então prefeito para que ele tivesse maioria. O prefeito Facinho Rocha disse que o vereador vai responder pelas acusações na justiça. Eu gostaria que esse vereador provasse, entendeu, se eu repassei esse dinheiro para ele. Eu gostaria até que ele esclarecesse para a população da onde veio esse recurso. Nós vamos entrar com uma denúncia contra ele, entendeu? Ele vai responder, ele vai ser processado por isso, ele pode ter certeza disso, entendeu? E ele vai ter que dizer da onde foi que ele arrumou esse dinheiro. Cerca de 42 milhões de brasileiros sofrem de calvície. A queda de cabelos afeta principalmente os homens. Para reverter esse quadro, o transplante capilar é cada vez mais procurado. A autoestima está literalmente na cabeça. O Pablo começou a perder os cabelos aos 17 anos. Há 10, ele fez um transplante capilar. Agora, repetiu o procedimento. Se eu pudesse se descrever a sensação, eu acho que para o homem é uma coisa muito libertadora, quando você consegue fazer algo assim. A autoestima é algo que mexe muito com você, com o seu psicológico. A técnica que eu fiz há 10 anos atrás era uma técnica mais antiga, que deixava cicatriz e tudo. E essa técnica nova, que não deixa cicatriz nenhuma, foi essencial, assim, excepcional, e eu estou me sentindo ótimo. O custo varia de 18 a 30 mil reais, conforme a quantidade de folículos. O procedimento pode ser feito em clínica ou no centro cirúrgico. Depende da indicação de cada paciente. Por mais que seja uma cirurgia demorada, a gente consegue fazer uma cirurgia de uma maneira muito segura, com sedação e anestesia seguras também. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cabelo, 42 milhões de pessoas sofrem de calvície no país. O transplante capilar é um dos procedimentos mais procurados para reverter esse quadro. O levantamento de uma instituição bancária mostra que as operações de pagamento para este tipo de tratamento cresceram 30% nos 3 primeiros meses deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. O Alessandro está de penteado novo há 6 meses. O cantor sertanejo aumentou a autoestima e ganhou tempo. Antes, levava cerca de 3 horas para cuidar do cabelo. E agora, 40 minutos. Quando eu arrumava o cabelo, que ele não ficava bom, o show já caía 80%, assim, porque é autoestima, né? Você quer tá bonitão, você quer tá ajeitado. Aí o cabelo tudo... Meu Deus, passei vários sufocos com esse cabelo. A procura pelo procedimento vem aumentando desde a pandemia. Em 2021, o país registrou mais de 1 milhão de implantes, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. 50% a mais que em 2019. Comparando com 2019, que foi o ano que a gente iniciou as atividades, a busca aumentou bastante. Porém, finalizou a pandemia, os homens continuam buscando pela popularização e pela democratização que teve do procedimento. Não tem nem como falar, né, cara? É uma sensação única, assim. O Tribunal de Contas da União deve julgar ainda esse mês um processo que pode antecipar a troca no comando das agências reguladoras. Os ministros analisam o questionamento sobre o presidente da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, Carlos Baigorre. Carlos Baigorre assumiu a presidência da Anatel em abril do ano passado.
Ele foi nomeado pelo então presidente Jair Bolsonaro para um mandato de 5 anos, mas o período está sendo questionado no Tribunal de Contas da União. A polêmica está em torno da interpretação legislativa de 2019, que alterou a lei das agências reguladoras e estabeleceu que, ocorrendo vacância no cargo de presidente, diretor-presidente, diretor-geral, diretor ou conselheiro no curso do mandato, o substituto pode ser reconduzido se assumir por um prazo igual ou menor que 2 anos. No governo de Bolsonaro, a Advocacia Geral da União considerou que a indicação de Carlos Baigorre se aplicava a esse caso e, por isso, o mandato dele iria até abril de 2027. Mas, segundo o Tribunal de Contas da União, os mandatos de diretor, conselheiro e de presidente não podem ser contados de forma separada. Em parecer técnico, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração do TCU afirmou que Carlos Baigorre poderia assumir a presidência pelo prazo remanescente ao seu mandato, ou seja, 4 de novembro de 2024. O relator do caso aqui no Tribunal de Contas da União é o ministro Walton Alencar, que votou a favor da abreviação do mandato. Se os demais ministros do tribunal o acompanharem no voto, os presidentes de outras 4 agências também podem ser exonerados. A ANS, Ancine, Anvisa e a ANEEL podem ter troca de chefia já neste ano. Para o Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Reguladoras, a interpretação bolsonarista foi uma tentativa de aparelhar as autarquias. Ele era diretor de uma agência, aí ele passava a assumir o cargo de presidência e depois voltava a diretor, presidente, diretor, de forma indefinida. Então isso realmente prejudica, né, o bom andamento das agências e não é essa a finalidade da lei. Por exemplo, quem for indicado e nomeado e empossado no último ano, é capaz que o próximo presidente não tenha nem oportunidade de indicar ninguém. No Rio de Janeiro, cães e gatos estão recebendo um microchip com todas as informações sobre eles. O objetivo é saber a quantidade de animais no município, para que sejam desenvolvidas ações voltadas para os pets. Esta cadelinha de 3 anos foi trazida para uma consulta e já saiu microchipada. O procedimento é rápido e não dói. A prova está aí. A neguinha não chorou. A lei aprovada pela Câmara de Vereadores torna obrigatórios a instalação de microchips em cães e gatos e o registro no Cadastro Geral da Prefeitura do Rio, com dados do animal e do tutor. Ele não rastreia a localização dos pets, mas pode ajudar a encontrar o dono em caso de fuga ou roubo, além de reduzir o abandono dos bichinhos. O bichinho, tadinho, né? Que tem muita gente que despacha eles na rua, né? Quando tá doente. E não é o caso da neguinha, né? Que lá em casa todo mundo gosta dela. O microchip é do tamanho de um grão de arroz e é instalado com esta pistola na nuca do animal, que deve ter mais de 3 meses. Os dados serão usados para as campanhas de vacinação e castração. Se aumentar mais ainda as campanhas de castração, não pelas campanhas, mas pela conscientização da população em castrar os seus animais, será muito bem-vindo. A medida ainda depende de regulamentação da Prefeitura do Rio, que deve acontecer em aproximadamente 60 dias. A partir daí, os tutores terão 6 meses para registrar os pets. A norma estabelece que a caderneta de vacinação do animal esteja em dia. Por enquanto, o serviço custa R$ 31, mas a partir de setembro será de graça. As clínicas particulares, profissionais também, eles precisam se credenciar. E a gente vai à procura, enfim, comunicar e pedir para que eles venham às unidades, para que o animal seja cadastrado, registrado. O tutor também terá que atualizar o histórico do animal, em caso de morte, fuga, desaparecimento ou troca de dono. Para Peterson, dono do gatinho Nick, de 2 anos, a novidade pode trazer muitos benefícios. Se for nesse sentido, utilizar a microchipagem para poder identificar e mapear e fazer as políticas públicas de forma correta, eu acho que é muito interessante. É uma ideia boa. Começou hoje a tradicional Festa das Cerejeiras no Parque do Carmo, zona leste da capital paulista. A florada desse ano promete encantar o público. E o melhor, um espetáculo da natureza totalmente de graça. São mais de 4
4.000 árvores da espécie Sakura, nome dado em japonês às cerejeiras. A florada dura cerca de 10 dias e acontece no Brasil somente nesta época do ano. A comunidade japonesa celebra o Hanami, que é a contemplação das flores das cerejeiras que simbolizam o amor, a felicidade, a renovação e a esperança. Os visitantes podem ainda aproveitar a festa, que reúne diversos elementos da cultura oriental, como apresentações de danças folclóricas, cantores e bailarinos da comunidade. Também é possível saborear pratos típicos do Japão, como yakisoba e tempurá. Mas o que mais encanta o público são as flores. É uma preciosidade que devemos aproveitar uma vez no ano, né? Que a gente precisa apreciar. Fantástico. Já tirei várias fotos aqui hoje para deixar registrado, porque não tem como, né, não deixar registrado um momento tão bonito. É um evento que a gente aguarda o ano inteiro por isso. A festa é realizada às sextas, sábados e domingos até o dia 13 de agosto, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. Uma boa noite para você. Uma ótima noite, um bom fim de semana. Nos vemos amanhã, um pouquinho mais tarde, 9h30 da noite. Até lá.